A paz de Cristo a todos, gente. Vamos assim a mais um vídeo, com a ajuda de Papai do Céu, se assim ele quiser. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Romano, capítulo 12, verso 2. E não se deixem moldar ao século atual, mas sede transformados na renovação da mente de vós, para o experimentar qual a vontade de Deus, a boa, a agradável e a perfeita. Eu peço perdão, vou começar do versículo 1, na verdade, que a frase que eu quero aqui está no versículo 1. Imploro então a vós, ó irmãos, por meio das compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vós, o sacrifício, vivendo a santidade agradável a Deus, a lógica, o culto de vós. A lógica, o culto de vós. Eu quero falar acerca desse termo, culto, né, que Romanos diz aqui. Todas as versões brasileiras que você lê, está completamente diferente e tira até a essência desse texto. Especialmente o termo vivo, que na verdade ali não é um substantivo, ali é um adjetivo verbal, adjetivo não, é isso mesmo, um advérbio. É um advérbio de circunstância. Esse advérbio, ele fala quando você e eu devemos apresentar os nossos corpos, que é o sacrifício, entendeu? Para quê? A fim de que, como ele diz, vivendo a santidade agradável a Deus. Esse termo agradável, gente, quer dizer aceitável, entendeu? Indica algo que você dá a alguém que essa pessoa aceita, porque está de acordo com o gosto dela, ou com o querer dela, ou com o que ela precisa. Nesse caso aqui, usando a linguagem levítica, que Paulo bem sabia qual é, indica o sacrifício denominado de holocausto, que no hebraico chama-se olá. Que sacrifício era esse? Esse sacrifício tinha que corresponder às exigências divinas que está descrita lá. É só você ler Levítico, capítulo 1, se eu não me engano, capítulo 1, e também o capítulo 6, verso 3. O olá era a vítima que era oferecida completamente, né? Toda ela era oferecida para ser queimada completamente. As entranhas e os pés tinham que ser lavados e queimados também. Ele era esfolado, só a pele que ficava com o sacerdote que iria sacrificá-lo. E tinha que estar de acordo com a prescrição divina. O ato de realizar esse sacrifício tinha que ser de acordo com como Deus prescrevia. Porque senão aconteceria o que aconteceu lá em Levítico capítulo 10, que se você quiser, você vai ler. Porque os filhos de Arão não fez de acordo com a norma divina. Por isso que Paulo disse aqui, eu imploro a vocês, irmãos, por meio das compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vós, que é o sacrifício. A palavra sacrifício aqui é thusia. Essa palavra thusia é a mesma usada para o termo matar, lá em João 10:10, que para a gente não tem ideia disso. Que depois eu faço um vídeo falando sobre isso. O matar ali em João, gente, é sacrificar para aplacar o desejo de quem está com fúria, e aquela pessoa que deu o sacrifício está livre da ira. Por isso que o ladrão ali, gente, não é o diabo. O ladrão ali são os líderes religiosos daquela época. Entendeu? Então vamos lá. Eu imploro a vocês, irmãos, por meio das compaixões de Deus, para apresentar os corpos de vós, o sacrifício, vivendo o quê? A santidade agradável a Deus. Qual é a santidade agradável a Deus? É a norma da minha instituição a qual pertenço, ou o que diz a palavra? Entendeu?
Aí ele diz aqui, vírgula, ten logiken latreia humon. Ten, a, que é o artigo usado aqui como adjetivo feminino, né, singular do grego, a. Logiken, lógica, raciocínio, o ato de raciocinar. Latreia, culto, serviço, algo que você é salariado para fazer e tem que fazer de acordo com a regra. Qual era o salário dos levitas e do sacerdote arônico? Vai lá, o sacerdócio arônico na tenda no deserto, traço Fernandes. Você entra ou no meu canal ou no canal de Fernanda Barros, que é minha esposa, e você vai ver os vídeos falando acerca dos ministérios levíticos e o salário dos levitas, dízimo, né? O salário levítico e arônico. Você vai ver lá, que são dízimo e ofertas, né? Então, o culto, gente, o sacrifício tem que ser apresentado, porque os nossos corpos, que é a nossa vida diária, que esse é o verdadeiro culto. O culto, gente, não é aquilo que nós realizamos dentro do templo. O culto é aquilo que nós realizamos quando saímos do templo. E o templo não é igreja. O templo é o lugar onde a igreja deveria ser treinada, instruída, preparada e dispensada para realizar o trabalho, o culto. Então diz aqui, ó, a lógica é o culto de vós. O que é culto? Culto, a palavra culto no grego, que é latreia, é serviço. Existem 4 palavras para indicar serviço no grego, que é diaconia, de onde vem o termo diáconos, que quer dizer ajudante ou auxiliar. Só que na denominação que faço parte, auxiliar é uma coisa e diáconos é outra. Para você ver a falta de conhecimento que nós temos. Segundo, tem o leiturgeia, que é administração. Entendeu? É administração. Toda administração tem que seguir a regra, assim como o culto. Tem latreia, que vem do verbo latreuo, que quer dizer servir. Literalmente, servir por meio de contrato. É alguém que é pago para realizar um serviço, né? Geralmente, tanto no sentido religioso, a uma divindade, que ele vive às custas do altar daquela divindade, ou quem é delegado por um rei ou um grande representante, né? Uma pessoa muito importante, que delega aquela pessoa e banca ela, como Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus, entendeu? E tem 1, 2, 3, tem a 4ª palavra, que é dulia, escravidão. É aquele serviço que a pessoa faz porque é obrigada a fazer, porque ela não tem escolha. E Paulo se coloca como doulos Iesu Christou, escravo do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos falando aqui acerca de latreia, que é o serviço, gente. Era aquilo que os sacerdotes arônicos faziam dentro do templo, do tabernáculo e depois do templo, no templo de Salomão, que tinha que seguir a regra divina de acordo com a lei. E por não fazer isso, Davi acabou fazendo com que Uza morresse. Só no capítulo 15 de 1 Crônicas foi que ele caiu em si e viu que ele não fez de acordo com o que Moisés mandou. E também tinha o serviço externo da tenda e depois externo do templo, que os levitas, gente, vamos botar a cabeça no lugar. Levitas são os descendentes de Levi. E desses levitas vem Caate, que gerou Arã, e Arã gerou Arão. E a estirpe de Arão, diferente dos outros levitas, trabalhava dentro do templo. E os demais levitas, parentes de Arão, ministravam fora do templo. Esses daí também serviam, eram ministro, chamado de Sharat. E aqui são que prestavam culto externamente. Essa palavra culto, como eu falei a vocês, são serviço. A palavra quer dizer serviço. Literalmente, esse termo latreia vem do verbo latreuo, que vem do termo latreim. Latreim, deixa eu ver aqui, para eu não me confundir. Eu botei aqui. É latris, vem do termo latris, que quer dizer assalariado, servidor, aqui está como substantivo.
Latris quer dizer assalariado ou servidor. Aqui a gente, esse termo servidor para quem? Para quem trabalha para o governo, gente. E que você não pode desacatar essas pessoas, porque trabalha para o governo. Entendeu? E Paulo está dizendo, vocês trabalham para algo superior. E esse superior exige que para você apresentar, que na antiga aliança eram os animais que eram oferecidos, na nova aliança é a nossa vida, o nosso viver diário. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeçam as vossas boas atitudes diante dos homens, a fim de que, vendo as suas boas atitudes, glorifiquem a Deus. O culto não é realizado dentro do templo. Aquilo ali não é culto. O culto é a nossa vida diária. Efésios capítulo 4. Gente, vamos ler a Bíblia. Amém? Então, a lógica. O que é a palavra logiken? Vem do termo logizomai. Logizomai quer dizer raciocinar, computar, registrar. Se eu não faço o serviço de acordo com sabendo o que eu estou fazendo, e para eu saber o que eu estou fazendo, eu preciso tomar um treinamento. E esse treinamento vai me levar ao que é a prudência. E a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 14, pode botar lá, ó, Provérbios capítulo 14, versículo 1, segundo texto hebraico, Trácio Fernandes. Ali não diz a mulher sábia, ali diz a sabedoria, a preparação, a capacitação, o treinamento, entendeu? O aperfeiçoamento, ou seja, quando a pessoa se prepara para fazer qualquer coisa, como um motorista, um pedreiro, um arquiteto, um médico, um cirurgião, um padeiro. Quando ele treina, quando ele é treinado, ele é preparado, o que ele botar a mão para fazer na área que ele foi preparado, ele vai ter cuidado para fazer tudo ajeitadamente e vai crescer o negócio. Mas aquela pessoa que não é treinada, que não é preparada, que não recebeu a preparação para fazer aquilo, ele vai destruir quando meter a mão. Entendeu, gente? Se eu não sei costurar, por que eu vou me meter a besta em cortar o pano? Só se for meu e quiser ser cobaia de mim mesmo. Se eu não sei construir, como é que eu vou me meter a besta de querer levantar a parede, fazer fundação, se eu não sei nem o que é isso? Então, Provérbios 14 quer dizer isso. E aqui Paulo está dizendo, irmãos, não se engane não. É só você ler o contexto de Romanos. O problema é que a gente merenda versículos. A gente pega versículos isolados, né? Baseado em pregação que os outros falou, e em palestra que os outros falou, e a gente não vai averiguar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 20 e 21. Não desprezei as profecias, examinar. Examinar ali, o verbo ali é dogmazo. É testar antes de aprovar. É o processo que o ourives faz quando você vai vender alguma coisa a ele. Ele testa, pesa e lhe dá avalia. Se ele testar, ver que não é ouro, que não é prata, que não é nada valioso, ele lhe devolve, descarta. Antes disso, ele faz o que? Ele testa, ele põe à prova. Então, a palavra culto aqui, gente, é serviço. E serviço não é o que é realizado dentro do templo. Se bem que hoje em dia nós não cultuamos mais a Deus. Por que isso? Vamos lá. O templo físico virou igreja. A igreja virou membros, frequentadores ou fiéis. O culto virou frequência ao templo para assistirem cantos e pregação. Para ser salvo, tem que frequentar os templos, assistir à liturgia, dar dízimos e oferta e obedecer às normas da instituição que fez aquele templo. Ao invés de sermos treinados, conforme está escrito lá Mateus capítulo 28, 19 e 20, sermos treinados no nosso dom, no nosso chamado, está lá em Romanos capítulo 12 aqui, a partir do versículo 3, os dons ministeriais e os dons ministeriais, posso dizer assim, superiores, está lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Em vez de nós sermos treinados e se identificar qual é o nosso chamado e sermos treinados para exercer o nosso trabalho no reino, em prol do reino, nós somos chamados o quê? Ao invés de sermos treinados, né, temos treinamento, instrução e capacitação para trabalhar em prol do reino. Ao invés disso, nós somos chamados para frequentar templos, para participarmos de campanhas,
encontros, né, simpósios, entre outras coisas, para matar o tempo. Aí isso aí dá o quê? Ninguém cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Sem contar que os partidos conhecidos como denominação, onde cada um, na maioria, busca o que é seu e não de Cristo. Tem uns até que tem boa intenção, mas na cabeça deles você tem que participar de uma igreja, tem que obedecer a norma daquela igreja, quando na verdade, gente, ali são templos e denominações, são partidos. Gálatas capítulo 5, versículo 8, raireses, heresias, facções, partidarismo, é a mesma coisa. Eu vou colocar embaixo aí desse vídeo algo que eu extraí desse livro aqui, ó, Dicionário Vini. O que é heresia? Que nós hoje chamamos de denominação. Na atualidade é chamado de denominação, a gente não sabe disso. Então, gente, culto é aquilo que nós deveríamos ser treinados para realizar no dia a dia. É quando eu saio da igreja, é que eu realizo o culto. Assim como no curso, você quer ser enfermeiro, quer fazer um curso de enfermagem. Depois você vai fazer o que? O treinamento, o estágio, para depois exercer aquele cargo de enfermeiro. Você quer ser marceneiro, o que você vai fazer? Você vai numa sala de aula aprender. É lá dentro da sala de aula que você vai fazer o serviço de marcenaria? Não. Primeiro você vai fazer a parte teórica e dependendo, não sei se for uma sala muito ampla, ali você vai começar a fazer os experimentos. Aí depois você vai fazer o estágio. E dali você vai, depois de preparado e aprovado, conforme está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o que é que Paulo diz a Timóteo? Procura apresentar a Deus aprovado, obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneja corretamente. Nossa versão está manejar. Vamos ver aqui como é que está no texto grego. Ela não é manejar, como a gente pega na espada e maneja, não tem nada a ver com isso. Ali, literalmente, quer dizer distribuir. Sabe você cortar corretamente com a espada afiada e distribuir corretamente de acordo com a necessidade de cada um. Aqui, ó. Sede diligente a ti próprio, aprovado após teste, tá o termo aqui, dóquimo. Se lembra do termo dogmadson? Dóquimo é aprovado depois de testado. Testou, passou no teste, pode mandar. Aprovado, ser diligente de ti mesmo, aprovado após teste, para apresentar a Deus. Apresentar quem? A Deus. Se colocar como um soldado diante do seu capitão para receber ordem e executar com sucesso aquela ordem. Não foi isso que Deus chamou a Moisés, depois chamou a Arão? Trabalhador, não tendo do que se vergonhar, mas que corretamente interpreta, corta, distribui o que? O assunto ou a palavra da verdade, que logo está aqui no neutro. Ah não, está no acusativo. Está no acusativo. A palavra da verdade. E está no singular palavra. A palavra da verdade. Entendeu, gente? Oi. Outro amigo, é nóis. Se cansou, foi? É. Só para vocês terem uma ideia da gravidade, gente, ó. Efésios capítulo 4. Olha o que Paulo diz aqui. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido. O que é? Ó, mentalidade. Mateus 4,17. Mudem a vossa mentalidade, que na nossa versão está arrepender. Entendeu? Mas ali é mudança de mentalidade, é metanoiete, o termo, onde vem o termo metanoel, mudança de mente. Entenebrecido do entendimento, como a maioria de nós estamos, que apenas frequentamos igreja e aprendemos os costumes da igreja.
E se alguém faz alguma coisa diferente do costume da denominação, que não é igreja, é estranho. Entenebrecidos e alienados da vida de Deus pela sua ignorância, falta de conhecimento. Oséias 4:6. Por falta de conhecimento, meu povo é destruído, porque o sacerdote erra. Leia, gente, Oséias 4:6 e Malaquias, capítulo 1 e 2. Quem é que faz o povo errar? O sacerdote. Tendo tornado-se insensíveis, entregaram-se à desolação para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendeste assim a Cristo. Ao versículo 21. Se realmente o ouvistes e como é a verdade em Jesus, nele foste ensinado. Será que nós estamos sendo ensinados a verdade conforme Jesus? Amém? E assim, para encerrar, pois não, senhor? Pois não? Ele não está aí não, olha o braço do senhor aí. Olha o braço do senhor aí. Eu vou passar para a avó dele. Tá bom. Seu nome é? Aqui. Tá ok. Valeu. Irem. Para encerrar, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Mais uma vez, Paulo usa. O problema é que na nossa versão você não vai ver isso. Você precisa se dedicar um pouquinho mais, aprender um pouquinho o grego e o hebraico, para você ver alguns termos que existem nos textos grego e hebraico, que na nossa versão completamente diferentes. Falei aqui de 4 termos que é usado para servir. Paulo diz aqui, ó, versículo 3. Haris erro to theo ro latreuo, ro latreua, o qual eu sirvo, com Apocalipse 22, 3. Entendeu? Como Hebreus 13, 10. Graças eu tenho a Deus, o qual latreuo, eu sirvo, apó progono, desde os antepassados, encatará, em pureza, limpeza, sunedeice, de consciência. Então, latreu quer dizer servir, prestar serviço. Serviço assalariado, serviço remunerado a uma autoridade suprema, seja rei, entendeu? Seja a divindade. E como tal, ele não pode fazer as coisas de qualquer jeito, ele tem que seguir toda a etiqueta. Por isso que Paulo diz que nós somos embaixadores. Embaixador, gente, é qualquer pessoa que vai ser embaixador. Entendeu? Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Abra a sua mente. Pare de ser apenas frequentador. Que continue frequentando os templos. Isso é muito bom, que você conhece pessoas. E assim você pode aprender mais. Mas vamos mergulhar no oceano da palavra. E conhecermos a profundidade de Deus, porque Jesus mandou os discípulos treinar outras pessoas como eles foram treinados por Cristo. Mateus 28, 19 e 20. E ele diz que se nós permanecermos na palavra, onde que nós temos que permanecer? Na palavra, seremos discípulos. O termo discípulo, vou botar também o vídeo aí embaixo, acerca do discípulo, o que é haireses, e o termo discípulo, que significa? Seremos discípulos dele, aqueles que fazem como faz o seu mestre, e conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Amém? Que Deus em Cristo continue a nos abençoar. Só um detalhe, a palavra idolatria é ídolon, quer dizer imagem, fumaça, ou fantasma, aparência, futilidade ou vaidade, por isso que é fumaça também. E latreia, serviço, culto. Então idolatria quer dizer servir ao nada, servir à mentira, servir à vaidade, à futilidade, servir à aparência. Tá vendo o significado das coisas? Deus abençoe. A paz de Cristo.